como vocês avaliam a importância da neurociência atualmente? E como vocês avaliam as implicações da neurociência no futuro? Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos declarou o que seria a década do cérebro, né? Seriam 10 anos para a gente estudar tudo sobre o cérebro. E que em 10 anos a gente ia descobrir tudo e todas as pesquisas em neurociência iam acabar, basicamente. E a gente descobriu que a gente precisa de muito mais do que uma década. A gente precisa provavelmente de um século e talvez um pouco mais do que isso. Eu sinto que toda vez que a gente fala de neurociência, a gente, para uma resposta, a gente tem 10 novas perguntas. Conforme a gente tem melhores tecnologias, a gente consegue estudar com mais detalhe, né? Coisas que a gente era impensável há algumas décadas atrás. Eu acho que hoje em dia, e até falando num contexto de pandemia, por exemplo, né? Como o isolamento social vai impactar a nossa vida, né? Como que esse distanciamento das pessoas é um tipo de, que eu já até li recentemente, é um experimento que está em curso, né? Como que essas alterações vão afetar o nosso cérebro. Isso está sendo estudado, tem vários grupos que estão tentando estudar, mas ao mesmo tempo ele não vai acabar, né? Porque depois disso a gente vai ter um momento onde as pessoas vão se reencontrar, então você vai ter uma outra configuração da sociedade. Então, entender principalmente uma parte que eu gosto muito, né, que é o comportamento, né? Entender o comportamento, as relações sociais que dependem, né, do nosso cérebro. Isso, conforme a sociedade muda, isso também vai mudando. O que eu acho mais curioso é como que a gente está estudando algo e a gente usa o nosso cérebro para estudar o nosso próprio cérebro. Então, assim, é algo complexo até da gente entender, né? Eu acho que a neurociência, cada vez mais, ela vai estar permeando a sociedade. E por isso que a gente precisa falar sobre ela, né? Às vezes a gente ouve falar neurociência, parece algo super complexo, complicado, distante, mas como você disse, que tem diversas implicações mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia, muito mais do que a gente pensa. Eu gostaria de adicionar, né, que de fato, né, a neurociência é uma ciência muito recente, né? Eu tenho uma fala que eu apresento que assim, o cérebro sempre foi objeto de estudo da sociedade. Existem registros aí desde o período mesolítico, né, milhares de anos atrás. O homem observava o cérebro como um órgão excepcional, né? Fantástico. Mas, veja só, são milhares de anos estudando ele, né? E recentemente a gente tem agora a computação, né? Vender meu peixe, ajudando. Os avanços da neurociência são muito importantes, né? Vou aqui ressaltar, você que está assistindo aí, queira agregar com a gente, né? Venha, porque ele vai ter muita aplicabilidade, já apontei antes, na questão de predição, né, a assistência, a inclusão. Existe um estudo na área da computação que aponta que o cérebro gera, em média, 1 giga, tá, por segundo de informação, certo? Então, assim, nessa conversa que a gente iniciou aqui, né, o cérebro já gerou aí vários e vários HDs aí, já lotou aí vários teras, né? Acho que nem o Google consegue, vou falar aqui da minha área, né? O Google consegue guardar tanta informação quanto cada cérebro que estiver assistindo aqui. Essa quantidade de informação é muito rica para a humanidade, sabe? E você conseguir compreender essa questão do comportamento do cérebro, né? Poder predizer, contribuir aí para a cura de várias doenças, criar várias maneiras de interação. Isso é muito importante. Eu acho bastante interessante essa vertente mesmo multiprofissional da contribuição que a gente precisa de diversas áreas, pensando, estudando tudo isso. Toda a área, toda a tecnologia integra e agrega muito nesse entendimento, né? É bem interessante pensar, né, que a neurociência, ela, apesar de recente, ela é ao mesmo tempo recente, ao mesmo tempo antiga, né? Antigamente dominada pela questão da filosofia, muito mais do que do estudo experimental, né? Como a Marina comentou, que nós usamos nossa própria ferramenta de estudo para desvendar a nossa ferramenta de estudo. Dentro da minha área de pesquisa, que é a pesquisa básica, dá base para futuros estudos em relação a
estudos clínicos envolvendo patologias, estudos que possam desvendar comportamentos, né? Outra questão dentro da minha área de pesquisa é ver como o cérebro se comporta com o passar do tempo, visto que nós temos cada vez mais um número maior de idosos no mundo. Então, quais são as implicações do envelhecimento para o nosso sistema nervoso? Então, são várias questões em que a neurociência vai agregar. O estudo das emoções, a nossa relação com memória, a nossa relação com aprendizado, a nossa relação com comportamentos vitais para a nossa sobrevivência, como nos alimentar, como ingerir água, sono. Então, tudo isso a neurociência participa para responder e dar sustentação para possíveis estudos clínicos e em estudos farmacológicos. Então, é bem interessante que neurocientistas trabalhem nesses pontos, mas a gente vai precisar de uma equipe muito maior para responder as perguntas que vão surgindo. Que legal! Isso foi interessante, porque realmente eu não tinha feito a associação com a parte da filosofia, né? Que realmente faz todo sentido que isso tenha fundamentado, assim, dado o início a todos os questionamentos que a gente faz sobre neurociência, né? Como isso partiu de um ponto inicial muito mais remoto do que o que a gente imagina, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é um pouquinho mais quanto à profissão de vocês, as áreas de atuação, quanto à pesquisa de vocês propriamente em relação à neurociência. Então, eu acho que o biomédico, a gente tem uma formação, né, tanto eu, a Carla, quanto você, Júlia, que somos, realmente estudar o ser humano. E eu acho que a gente tem base para poder contribuir na neurociência, às vezes não com aquele assim, eu vou desenvolver um novo fármaco, né, que isso a gente precisa de uma relação, às vezes, com o pessoal do farmacêutico, químico. Eu acho que a gente pode oferecer esse nosso conhecimento para agregar com outros profissionais, né, com outras profissões, e aí sim a gente conseguir fazer perguntas mais complexas sobre o cérebro, falando um pouquinho do que eu trabalho, né, como eu biomédica fui cair na área de neurociência, então eu sempre gostei de neurociência, mas hoje, por exemplo, eu estudo diabetes gestacional, né, a priori não é nada que está relacionado com o cérebro, mas eu estudo como esse diabetes gestacional vai afetar o desenvolvimento e o comportamento dos filhotes, né, em modelos de roedores. Então, será que esses animais eles têm dificuldade para aprender? Né? Será que esses animais são mais ansiosos, são mais estressados? Então, eu estudo a neurociência, mas partindo de uma condição que é comum hoje em dia, né? Que é o diabetes gestacional, que afeta milhares de mulheres ao redor do mundo. Pensando longe, né? Eu trabalho na pesquisa básica, com um roedor. Mas pensando para frente, será que essas crianças vão ter dificuldade na escola? Né? E como que eu estudando o cérebro, a neurociência pode ajudar a entender como essas crianças têm dificuldade na escola, o que a gente pode fazer para ajudá-las, né? Que legal, muito, muito interessante. E quando eu reuni o nome de vocês aqui para essa conversa, me chamou bastante atenção também a gente ter um cientista da computação entre nós para falar sobre neurociência, porque para gente que é profissional da saúde, da área biológica, é bastante interessante ver alguém com uma formação diferente da nossa trabalhando em algo que seja tão próximo à pesquisa em biologia, em medicina, em saúde. Eugênio, você pode contar um pouquinho sobre como é a atuação do cientista da computação, das pessoas da área de tecnologia aplicada à neurociência? Claro. Bem, de fato, né, como eu apontei, né, a computação ela é bem recente em relação a todas as demais ciências, né? A computação em si, né, quando você vai para o que significa, né, é a ciência de fazer cálculos, né, processar dados. Então, trazer informação automática vai apontar que ela é uma ciência meio, certo? Então, existe uma informação aqui, um dado aqui, alguém que quer receber, a informática vai fazer esse meio de campo, digamos assim, né?
ele vai fazer o meio. Então, nós que somos da área informática, da computação, a gente vai ficar processando dados, agilizar os processos, né? Sistematizar a informação para que ela chegue de forma mais automática, né? Com menos esforço, menos gasto, de maneira mais eficiente, com menos perda, né? De um ponto a outro. Onde houver informação, a informática está ali, né? Para agilizar esse processo, né? Trazer aí ganhos, né? Em questão de tempo, recurso. Isso é muito importante, né? Isso eu falo muito para meus alunos, assim, olha, mais importante do que fazer uma pesquisa ser mais rápida, fazer algo assim, é mais importante você diminuir a fila da padaria, certo? Então, pense nas pessoas, né? Quem vai comprar o seu sistema, etc. A gente só vai conseguir avançar nos nossos sistemas, nos nossos softwares, se a gente compreender, né? A gente atender às necessidades do ser humano, né? Não adianta de nada eu ter um foguete que vai para a Lua em 1 hora, se o ser humano não estiver capaz de usá-lo. Então, enfim, a gente tem que investir no ser humano, e aí a gente está desenvolvendo isso aí está bastante mais presente, né? Antes a gente tinha cálculo 1, 2, 3, 4, 5, pagava todo tipo que é cálculo, aprendi a integrar todo tipo de função, e hoje a gente está tendo a importância de disciplinas como ética, filosofia, economia dentro da nossa formação, para criar um profissional de fato que integre, não se isole, né? Então a gente tem isso aí na computação, a mudança. Na minha formação eu sempre gostei de inteligência artificial, eu pensava nos robôs e tal, aquela coisa assim, né? Você interagir com os robôs. E aí a inteligência sempre eu pensei, vem do cérebro, né? E tal. Então eu preciso estudar mais o cérebro. Fui fazer o meu mestrado e o doutorado na área de neurociência computacional. No meu tempo existia um desenho, um seriado, sei lá como é que se chama, chamado Bananas de Pijama. Aposto que ninguém conhece aqui os Bananas de Pijama, né? O pessoal aqui é tudo novinho, né? É de 20 anos pra cá, ninguém conhece Bananas de Pijama. Julia, eu conheço. Não é isso? Balançando a cabeça, eu conheço. Os Bananas de Pijama tinham um determinado momento que eles batiam a cabeça um no outro assim e faziam, tá pensando que eu tô pensando, B1? Aí o outro, eu acho que sim. Ele falava um negócio assim, né? E eu ficava, eu pequeno, assim, né? Eu era novo, não era adulto, né? Eu era criança. Eu pensava assim, rapaz, tá pensando o que eu tô pensando? E aí eu decidi, depois de anos, entrando no mestrado e doutorado, analisar a similaridade entre pensamentos, né? Entre padrões de ativação neural. Foi isso que o meu mestrado e doutorado foi. Para ver o que faz as pessoas pensarem parecido, o que faz as pessoas pensarem diferente, sabe? A motivação não foi bem essa, mas enfim... Mas serve para ilustrar a ideia. Aí eu fui para o mestrado e doutorado. Meu mestrado foi com roedores, né? Eu analisei, os roedores estavam explorando objetos, e eu observava assim, quando esses dois exploram o mesmo objeto, como é que é o comportamento do cérebro dele, né? O sinal de EEG, né? Na verdade eram microeletrodos que estavam conectados na cabeça do roedor, e eu observava aquele sinal e via, olha só, ratos da mesma idade pensam parecido, ratos de idade diferente pensam diferentes, né? Eu observava isso, peso, sexo, enfim, eu observei, eu acho que foram 6 variáveis, né? Já faz algum tempo, e eu observei como é que elas influenciavam no pensamento. Isso é importante, né? Para o nosso dia a dia. Às vezes a gente briga com sobrinho, com neto, com filho, com pai, com avô, e não entende que as pessoas realmente pensam diferentes, né? Por quê? Existem vários fatores, a gente pode analisar. Esse foi o meu mestrado. No doutorado, no mestrado eu observava o contato com objetos, certo? Porque era o que eu conseguia observar que o rato estava fazendo, né? Estava tocando objetos. No doutorado, eu fui em vez de objeto, para emoções, né? Eu consegui uma base de dados, né? Em que tinham pessoas que assistiam vídeos e anotavam a emoção que ela sentia. Eu fiquei feliz, fiquei triste. E aí eu analisei o sinal dessas pessoas e vi, olha só, homens têm mais facilidade de se emocionar do que mulheres. Pessoas com determinada idade têm mais chance de não ter emoções, etc. Isso tem várias aplicabilidades, né? Porque aí eu consigo, por exemplo, fazer um produto de marketing, isso é bastante utilizado no neuromarketing, um produto que realmente emocione a pessoa do jeito que eu quero, né? Eu quero que você fique feliz, eu quero que você fique triste. Se eu pedir para a pessoa escrever num relatório, você ficou triste, você ficou feliz, às vezes a pessoa nem sabe dizer o que sentiu. E aí, usando esse sistema que eu desenvolvi, né? Esse software que eu desenvolvi, eu consigo mensurar o nível de similaridade desse padrão que ela está tendo com o que eu desejo, né? Também tem aplicabilidade na área da saúde,
né? Então, você mensurar a distância entre essas emoções pode ser um indicativo de que, olha, você está em alguma fase inicial de Alzheimer. Ou então, pessoas que têm bipolaridade, olha, você está numa fase inicial de bipolaridade, enfim, aí ajuda no tratamento. E aí, graças à informática, né, uma forma automática, a gente tem esse diagnóstico um pouco mais rápido, né? E aí facilita no tratamento. E, enfim, eu tenho um pezinho na saúde, né? Por conta do mestrado e doutorado, também eu tento conversar um pouquinho de tudo. Que legal, eu acho muito interessante, porque até o objetivo aqui do nosso projeto é levar a informação do que significa essa pesquisa que nós desenvolvemos de forma mais palpável, né, para a população que não tem tanta experiência, conhecimento sobre como funcionam essas coisas. E até a gente falar que a gente trabalha em alguns momentos no mestrado, no doutorado, com roedores, e a gente às vezes não enxerga a relação. Mas qual a relação entre estudar isso dentro de um laboratório e trazer essa aplicação para o mundo real? E traz muito disso na fala de vocês, né? Como o Eugênio falou, fazer esse tipo de avaliação em laboratório, a gente extrapola depois esses entendimentos para o humano e até as aplicações, como você disse, nas patologias associadas, como a gente pode extrapolar tudo isso até para ferramentas diagnósticas, quem sabe no futuro, né, auxiliares, na psiquiatria, na psicologia. É muito interessante enxergar o caminho que tudo isso traça, né, que a gente parte lá, sai da graduação, ainda bem verdinho, mas a gente faz essa construção no mestrado, no doutorado, que são anos de dedicação, e a gente contribui com a ciência e tem um retorno pessoal enorme também, em dedicar as nossas carreiras a isso. Eu, como colega de profissão, né, da Júlia e da Marina, né, eu vejo a biomedicina, ela é uma área muito ampla, né? Eu, dentro dessas possibilidades, optei pela carreira acadêmica, né? Atualmente sou professora. No mestrado e no doutorado, eu estudo, né? E continuo estudando quais são as influências, né, as influências do envelhecimento, né, em regiões cerebrais envolvidas no controle da nossa ingestão alimentar, e também qual é o impacto, né, no doutorado muito mais interessada em entender qual é o impacto da desnutrição materna no cérebro dos seus filhos, né? Então, e nessas regiões que controlam a nossa alimentação. Isso tem aplicações, né, em tentar entender porque talvez indivíduos tenham maior predisposição à obesidade, dependendo do tipo de alimentação que a sua mãe realiza durante o período de desenvolvimento dessas regiões. Também pode ser importante para entender da base, para entender como a nossa alimentação é controlada pelo sistema nervoso e talvez entender melhor patologias como distúrbios alimentares lá na frente, e também entender como o envelhecimento afeta o nosso cérebro, principalmente essas regiões que controlam a nossa alimentação. Então, na minha área de estudo, né, eu tenho um interesse maior, né? A gente tem um foco onde a gente estuda essas regiões que são vitais para a nossa sobrevivência, pois sem nos alimentarmos nós não sobreviveríamos, e como diferentes aspectos podem influenciar essas regiões do cérebro que controlam essa atividade vital. Gente, que legal! Nossa, fico muito feliz mesmo de poder reunir vocês aqui. Eu agradeço por vir, agradeço pela equipe do Ciência Aqui Calçada, pelo interesse de vocês em participar do nosso projeto e ajudar a gente na disseminação dessas informações, porque o nosso objetivo é esse mesmo, levar para a população o que significa isso que a gente faz dentro do laboratório, né? Diminuir a distância entre essa informação que às vezes fica difícil de chegar à população geral. Foi um prazer essa conversa com vocês.